Os imigrantes e refugiados passam por situações muito vulneráveis quando saem dos países de origem, sendo vítimas de violências, explorações físicas, psicológicas e físicas, entre outras coisas. Quem vem falar um pouquinho mais com a gente é Eric Pérez, que é ativista em favor da causa imigrante. Eric, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo tempo. Eric, quando a gente pensa em imigrantes, a gente fala do problema que eles causam no país onde eles estão. Mas a gente tem que entender mais a fundo o país onde eles estavam, né? Certo. Uma coisa, assim, inclusive para iniciar, é a questão do termo do imigrante e refugiado, né? Nós sabemos que o imigrante é aquele que sai do seu país de forma voluntária, em muitos casos, né? Por causa da questão financeira, oportunidades de estudo, trabalho e outras coisas. E o refugiado, ou a pessoa em situação de refúgio, é a pessoa que justamente é obrigada, é forçada a deixar seu país, né? E justamente é isso, quando você fala na questão dos refugiados ou os imigrantes vulneráveis, você fala muito na questão dos problemas que eles trazem para a comunidade local, né? Mas justamente o que nós chamamos para as pessoas pensarem é justamente que é por essas situações nas quais eles chegam, essas situações vulneráveis, que eles deixaram o seu país. Eles foram forçados a deixar seu país por fome, por guerras, por doenças, por catástrofes ambientais, e justamente isso são questões que a gente deve ter muito claro quando a gente recebe refugiados ou imigrantes vulneráveis, né? E tem muitos países pontuais, né? Como a África, a Venezuela. Como é como que eu posso falar? Essa vinda deles para cá? É uma vinda sofrida, não é mesmo? Isso. No caso da Venezuela, né, que é a que a gente tem mais agora nas mídias, né, são pessoas que estão deixando o seu país por causa da fome, por causa da violência, por causa de perseguição política, inclusive por causa de doenças que não têm remédios muito básicos para eles poderem se tratar lá na Venezuela. Então, nós vemos essas pessoas que estão sendo forçadas, porque a própria estrutura do Estado não dá uma base para eles poderem viver uma vida digna, uma vida tranquila, em paz, inclusive para se tratar em questões médicas, né? Então, essas pessoas saem. E eles saem carregando justamente essa situação que eles trazem, né? Essa situação que forçou eles a deixar o país. E uma coisa, assim, muito que a gente deve destacar, inclusive, no caso dos venezuelanos, é que o próprio Brasil, ele não reconhece ao 100% que os venezuelanos sejam refugiados, né? Então, nós estamos falando de imigrantes, mas em situações vulneráveis, né? O caso dos venezuelanos. Também temos casos da África. Por exemplo, hoje nós vemos os casos da escravidão na África. Pessoas que tentam deixar o centro e o sul da África, eles vão para o norte da África para tentar chegar no mar Mediterrâneo, para daí fazer a ponte para a Europa, mas daí eles são explorados, então tem escravidão, tem todo tipo de violência, de exploração lá com essas pessoas vulneráveis que foram forçadas a deixar seus países, né? No caso lá, prioritariamente, a fome e guerras, né? E você fala da vulnerabilidade deles e existem as pessoas que usam dessa vulnerabilidade para escravizar eles, fazer com que eles trabalhem de forma desumana. Isso, justamente. No caso da África, nós podemos citar o caso da Líbia. Por causa do tumulto que tem hoje ali na ordem social, pessoas que chegam em situação vulnerável lá, eles estão sendo explorados para poder pagar os coiotes para enviar eles na África. Inclusive, tem casos de famílias que enviam crianças desacompanhadas por causa que o dinheiro não alcançou para enviar todo mundo, e eles acabam trabalhando como escravos, porque ninguém está cuidando dessas pessoas lá na Líbia, né? Nós temos esses casos. Na Europa, nós justamente tivemos lá o grande centro dos refugiados, que foi o momento Calais, na França, né? Como pessoas eram usadas, violência de todo tipo, né? Exploração sexual, tráfico de pessoas, tráfico de órgãos. Mas isso também acontece aqui no Brasil, né? Nós vemos lá em Roraima como tem casos de todo tipo de exploração que nós entendemos que as pessoas devem conhecer essas coisas, por causa de que, muito provavelmente, as pessoas, na hora de se envolver, eles podem contribuir positivamente para atender essas pessoas. Inclusive, nós temos um caso recentemente aqui em Maringá. A comunidade venezuelana fez uma denúncia na Polícia Federal porque tinha 2 pedintes venezuelanos nas ruas de Maringá,
entendendo que eles estavam pedindo dinheiro para trazer suas famílias. Daí a própria comunidade abraçou, a própria comunidade fez um chamado para abraçar essas pessoas, mas daí teve uma certa suspeita de exploração, de grupos criminosos que poderiam estar obrigando eles a fazer aquilo. Então, é onde nós fazemos o chamado para a comunidade de Maringá, que é uma comunidade muito acolhedora e que ela sempre abraçou o imigrante para justamente procurar essas ONGs, tantas pessoas, a própria Polícia Federal, que é o órgão competente, para denunciar esses casos e também buscar como acolher da melhor forma possível as pessoas, né? Porque nós entendemos que pedinte tem, mas se nós acolhermos esses pedintes, com certeza a gente poderia mudar a realidade dessas pessoas. E essas ONGs, elas fazem, você citou um tipo de trabalho de acolher, quais outros tipos elas Certo. Em fazem? Maringá, é isso. Em Maringá tem várias ONGs que cuidam de imigrantes e refugiados e elas fazem um trabalho excelente nesse acolhimento e integração dessas pessoas. Nós temos o pessoal da Aras Caritas, que eles fazem um trabalho muito interessante com a questão da documentação, cursos de português e outras iniciativas. Nós temos a Associação dos Estrangeiros, que justamente foi criada por estrangeiros para cuidar dessas pessoas. Nós temos também o pessoal da Associação Abuna, que cuida de refugiados que vêm de vários países, né, e chegam aqui em Maringá e precisam ser acolhidos. Nós temos o Instituto Sendas, né, que inclusive eu faço parte do Instituto Sendas, que justamente também busca dar um apoio, uma primeira mão para esses imigrantes que já estão aqui em Maringá, em uma situação de vulnerabilidade ou simplesmente numa situação melhor, mas que também precisam de um abraço, né, uma acolhida, um carinho especial para eles poderem se integrar na nova sociedade acolhedora que seria Maringá e eles poderem também colocar a sua cultura, a sua experiência, a sua profissão para o próprio desenvolvimento da cidade, né? E o acolhimento é psicológico, social, como que acontece? Isso, de todo tipo, né? Nós temos, assim, dentro dessas ONGs, pessoas que fazem um acolhimento na área social, né? Que é um trabalho muito interessante, inclusive... É adaptar, né? Isso, inclusive em parceria com com o próprio SASC, né? Do município de Maringá. Nós temos casos de associação que tem um tradutor à disposição dos imigrantes para contribuir com a Secretaria de Saúde para poder interpretar, traduzir as pessoas que não falam a língua. E nós temos outras iniciativas muito interessantes na questão emocional, que é uma coisa muito além do normal, quando é falado desde o contexto do imigrante, né? Uma coisa é você ter estresse, mas estresse do imigrante é uma outra coisa. Que inclusive tem muitos estudos interessantes para falar isso. Tem a questão das orientações jurídicas, orientações de todo tipo, né? Inclusive espirituais, né? Que a gente entende que é muito necessário, né? E como que vocês ajudam essa integração deles na sociedade onde eles não estão adaptados? Certo. A primeira coisa que nós fazemos é procurar a pessoa, ou a pessoa vindo nos procurar, o importante é escutar essa pessoa. Quais que foram as motivações pelas quais ele chegou aqui, como ele chegou, quem trouxe ele, que é uma coisa muito importante na questão da vulnerabilidade, né? Se alguém já violentou seus direitos humanos. Então, são coisas que a gente vai procurar, vai pesquisar, porque o primeiro que nós fazemos é dar um primeiro abraço nessa pessoa. Abraçar para que ela se sinta que aqui tem um grupo de pessoas dispostas a apoiá-la, a integrá-la, a que ela possa refazer, reconstruir a sua vida. E, inclusive, ser, assim, ela poder ser partícipe do seu próprio desenvolvimento e com ferramentas que a gente pode providenciar, né? Então, a gente conhece o contexto cultural da pessoa, o contexto humano. A gente também, inclusive, tenta inserir na questão da documentação outro tipo de cursos de português, a parte da educação. Inclusive, em parceria com a Unisomar, tem vários projetos interessantes nessa área. E, então, logo disso, então, a gente entende um contexto dessas pessoas e também em parceria com o SASC, com a própria Prefeitura de Maringá e essas instituições, então, a gente tenta colocar ela no melhor lugar para ela, então, se refazer, reconstruir a sua própria vida e daí passar o processo que seria a integração. Sempre trazendo a humanidade para essas pessoas. Sempre trazendo humanidade. Nós, assim, costumamos falar, o mundo fala assim, imigrantes e refugiados. Nós estamos falando pessoas que vêm de outros países, pessoas imigrantes, pessoas refugiadas, que buscam refúgio, né, para salvar ou guardar sua vida, né? Então, são pessoas, né? Para nós não tem bandeiras, não tem diferenças e fronteiras. Para nós tem pessoas que precisam de ajuda e Maringá é uma cidade assim, bem especial para acolher essas pessoas.
Eric, muito obrigado pela sua presença e também pelas suas informações. Eu que agradeço.